hoje nós vamos, né, começar aí a matéria, né, com um tema novo, né, e justamente esse tema é erro, né? Então a gente vai avaliar, a gente vai pensar aí nas condições de erro do nosso sistema. Então até agora a gente deu uma revisão aí em controle de sistemas dinâmicos, né? Porque a nossa disciplina assim, é uma continuação dele, né? E vimos lá respostas de sistemas de segunda ordem, né? Vimos aí o comportamento, né, desses sistemas aí quando a gente coloca nele um degrau unitário, quando a gente coloca um impulso unitário, né? E hoje a gente vai fazer uma análise desse sistema do ponto de vista do erro. O que acontece com esse sistema aí, né? A maneira que a gente coloca um determinado sinal, como é que é o comportamento lá da saída desse sistema, né? E se ele acompanha ou não a nossa entrada, como é que ele vai como é que ele vai se comportar, tá? Alguém queria falar? Tudo bem? Então vamos lá. Bom, a gente vai considerar, né, a partir desse instante, que o nosso sistema, né, é um sistema estável, né, e ele vai se comportar aí, né, vai se comportar à entrada de um sinal unitário, ele vai se comportar aí tentando seguir, né, esse degrau unitário. Ele vai tentar seguir ao que a gente chama de setup, né, a entrada que a gente está colocando aí, né? Então essa é a ideia. Então ele não vai se comportar aí, por exemplo, explodindo, né, o meu sinal, tentando ao longo, né, dessa aplicação desse setup, ele não vai se comportar aí tentando fugir do setup, não, ele vai se comportar tentando ir em direção a esse setup aí e permanecendo, né, igualzinho a esse setup. Bom, basicamente a gente tem uma linha divisória aí para esse sistema, né, que são dois comportamentos, né, um comportamento que ocorre antes aqui, né, seria um comportamento inicial antes dessa linha e um comportamento depois da divisão desta linha, né? Então, o que são basicamente esses componentes? A primeira parte aí, né, do lado esquerdo, é justamente a nossa resposta transitória, o nosso regime transitório. Todo sistema vai ter, né, um tempo de acomodação, né? E nesse tempo de acomodação, a resposta ela pode variar bastante em função do setup de entrada, né? Então, isso ocorre justamente nesse regime transitório. Depois ele tende a se manter dentro de certos limites, se ele é estável, né? A característica de um sistema estável é justamente que ele vai se manter, né, dentro de certos limites. Então a gente coloca o limite e aí ele vai se comportar dentro daquele limite ali, né? Ele não vai fugir daquele limite. Um sistema instável, não, ele vai fugir desse limite. Não adianta o limite que você colocar que ele vai fugir desse limite, né? E vai, né, se você tiver um limite, por exemplo, né, se for um circuito elétrico, ele pode, por exemplo, ir, né, à saturação, né, ou totalmente ao corte, né? Então ele vai para VCC ou vai para zero. Então essas são tendências aí que são limites, por exemplo, do nosso circuito elétrico, né? Isso para um sistema instável, né? E agora, do lado direito, o que a gente tem? A gente tem o que a gente chama de resposta permanente, né? Ou regime permanente. Então, depois de passado o tempo do regime transitório,
né, o meu sistema vai entregar para a gente uma resposta que corresponde justamente à evolução dele daí para frente. Então, por exemplo, se a gente ligar um motor, o que acontece nesse motor? Ele parte, né, por exemplo, de um valor nulo de velocidade, ele parte de um valor nulo de velocidade, dependendo de como ele responde, né, ele pode até ultrapassar aí, né, o valor de rotação nominal, oscilar em torno desse valor de rotação nominal. Então, enquanto ele está se adequando, esse motor está se adequando aí a essa variação da entrada, esse então é o dito regime transitório, resposta transitória do meu sistema. Depois de um tempo, ele vai se manter estável, né? Ele vai estabilizar, então a velocidade dele vai permanecer aí praticamente constante, né? Então praticamente constante aí. E aí a gente diz que ele entrou então em resposta permanente ou regime permanente, ok? Então são essas duas fases aí que a gente tem aí para o nosso sistema. Agora, o que acontece? A possibilidade, né, desse sinal de saída corresponder exatamente, né, exatamente. Deixa eu mudar aqui. Então, a possibilidade dele ser exatamente o meu sinal de entrada, exatamente o meu setup, ela pode acontecer? Pode, mas pode acontecer disso não ocorrer. Então há uma diferença entre o que você aplica como setup, né, o que você aplica como setup, e o que realmente o sistema te entrega na saída, né? Então eu vou ter um erro. Como ele está? Né? Então eu vou voltar aqui, ó. Como ele está em regime permanente, resposta permanente, também dito, né, regime estacionário, eu vou ter aí o que a gente chama de erro estacionário, né? Erro estacionário. A gente, né, normalmente a gente gosta de colocar esse erro estacionário como sendo E índice SS, né? Então esse seria o nosso erro estacionário. E eu, para esse sistema de controle, eu tenho que analisar o quanto esse erro aí é importante para mim. Né? Eu vou ter que analisar o quanto que esse erro vai me prejudicar, né, no meu sistema. Então eu tenho que avaliar ele, o que ocorre nesse nosso sistema e como é que ele vai responder aí a esses erros. Tá? Então aqui eu tenho uma resposta, né, do nosso sistema, né, então ele está respondendo aí de forma, não é igual um degrau unitário, está respondendo aí coerentemente. Você vê que depois de um tempo, depois do regime inicial dele, né, ele entra em regime estacionário, entra em regime permanente, e aí fica. Só que acontece o quê? A minha referência aqui que foi dada, que foi entregue, né, para o nosso sistema, ela está aqui abaixo. Né? Então ela está aqui abaixo. Então a gente percebe o quê? Para esse sistema aqui, há uma diferença aí entre, né, o que eu quero, que foi entregue no meu setup, e aquilo que é entregue na saída do meu sistema. Então, a linha de baixo aqui é o nosso setup, e essa linha de cima aí é o que foi entregue pelo nosso sistema. Tá? Então, vocês notam que há, né, entre o que eu tenho na saída, então, o que eu tenho na saída
e o que eu peço na entrada, eu tenho uma diferença, né? Essa diferença aí, ela está aparecendo para nós como um erro, né? Ela aparece para a gente como um erro, a gente diz erro estacionário, né? Um erro estacionário. Então tá lá a nossa diferença onde está mostrando o erro estacionário, né? Então essa diferença aí é chamado de erro estacionário. O ideal, né, o que a gente pretende, o que a gente quer, é que a gente não tenha esse erro. Né? Então a ideia é que esse erro não ocorra aí, ou que a gente minimize esse erro, tá? E em função desse erro até eu posso classificar o meu sistema em função do erro apresentado. E ele vai servir como índice de mérito para o meu controlador. Olha, quanto melhor, né, a resposta, classificação desse nosso sistema a um erro, melhor vai ser o nosso sistema. Oi, Leonardo. Eu não estou escutando nada do que o Leonardo está falando. Alguém está escutando? Não, tá cortando tudo. Ah, tá. O Marcelo eu escutei bem. Ô, Leonardo. Tá cortando agora. Coloca sua dúvida no chat. Às vezes o olho dele tá ligado e ele nem sabe. É possível. É possível. Ele ligou o áudio lá sem querer. Tá falando demais. Tá falando demais. Alguém tem o contato dele aí, pede pra ele desligar. Liga pra ele aí, avisa ele. Dá uma ligada. Call of Duty. Beleza. Bom, então quando a gente pensa nesse erro estacionário, a gente tem aí, né, inúmeros fatores, né, que podem levar o nosso sistema a esse erro estacionário aí, tá bom? São vários os fatores aí que podem levar aí a esse erro não nulo. Primeiro, é a própria alteração na entrada de referência, né? Então a nossa entrada de referência pode não estar adequada aí ao nosso sistema, ela pode estar diferente realmente do que a gente está colocando, né? Então um próprio circuito mal instalado, por exemplo, como referência, já pode me dar essa alteração aí, né, dessa funcionalidade. E também a gente pode conceber ou pensar em entradas variando de forma diferente. Então, uma coisa é o seu sistema responder a, por exemplo, um degrau unitário. Então, eu tenho lá uma canetinha. Então, se o sistema responde a um sinal unitário, beleza, ele pode responder adequadamente a um sinal, né, a um degrau unitário. Beleza,
Aí esse cara aqui nesse ponto aqui, ó, beleza, tá ok. Mas vamos supor que a nossa entrada não é um degrau unitário. Minha entrada é uma função rampa, né? Pode ser que ele não responda muito bem. Ele responda bem a esse aqui, opa, ok. Só que ele não responda muito bem a essa entrada em rampa. Né? Então eu alterei a minha referência, como essa referência, como ela muda, né? E o meu sistema, então, ele respondeu de uma forma diferente. E a coisa pode ser até, né, pior ainda, né? Porque essa primeira colocação de degrau unitário seria um degrau sem variação nenhuma. Aqui eu já tenho uma variação em velocidade, né? Um ΔV aí, então eu tenho uma variação aí. E esse cara pode ter uma aceleração, né? Então ele pode ter aí não mais uma entrada rampa, mas ele pode ter uma entrada parabólica, né? Então essa entrada parabólica aqui também é uma característica aí de aceleração, né? Então eu tô fazendo aí um delta, né, uma variação aí na minha aceleração, e esse cara pode não responder aqui. Então ele pode, por exemplo, ele responde bem, né, por exemplo, a entrada degrau unitário, responde bem a essa entrada em rampa, ok, mas ele pode não responder bem essa variação aí do tipo aceleração, né? Então há sistemas que podem responder de forma errada aí, né, dependendo de como está a sua entrada de referência. Então essas modificações da entrada de referência podem muito bem influenciar no risco, no erro que você está apresentando lá na sua saída de controle. Tudo bem? Beleza, então. Eu tenho próprio. Professor, Oi. professor, boa noite. Boa noite. Esse regime estacionário ele tem uma porcentagem ou não? Como assim uma porcentagem? Não entendi a sua pergunta. Ele chega no ponto que ele se equilibra, ele tem um erro, certo? Isso. Esse erro, ele tem como ser calculado esse erro? Sim, sim. Ele tem como ser calculado, tem como ser repensado. E é isso que a gente vai tentar mostrar para vocês aí nessa aula. Ok? Então o que acontece? Às vezes eu tenho imperfeições no próprio sistema. Então eu tenho lá um atrito, né, uma folga, um amplificador que está trabalhando com desvio, né, a gente chama de deriva, né? Então essas características aí, né, podem justamente me gerar esse tipo de erro, né? Então não adianta, por mais que o seu sistema esteja equacionado de bom tamanho, fazendo, né, tudo que a gente deseja, tá? Ele estava respondendo ok aqui para o nosso degrau unitário. Aí de repente, depois de um tempo, sei lá, esse nosso sistema mecânico, por exemplo, ele cria uma folga lá entre as engrenagens, ou uma folga entre um batente e tal. Aí, obviamente, eu vou ter um erro, né? E entre o que eu tenho na entrada e o que eu vou ter na saída. Por quê? Porque vai depender dessa folga aí, ou seja, há uma imperfeição aí no meu mecanismo, né? Então, meu mecanismo aí deu problema, minha planta deu um problema, e aí eu posso ter esse erro justamente nesse ponto aí.
no mesmo foco dessas imperfeições aí do item 2, eu tenho o próprio desgaste e deterioração do nosso sistema. Então, normalmente, esse desgaste, essa deterioração de peças que eu tenho lá na minha planta, né, daquilo que eu quero controlar, esse cara vai, né, causar esses erros. Ora, por que ocorre uma folga? Justamente porque eu tenho um desgaste qualquer, né? Então essa folga pode ser ocasionada justamente por uma quebra ou, né, por um desgaste, né? Então esse desgaste, essa deterioração aqui acaba levando aí ao item 2, né? Então isso é mais ou menos uma coisa meio óbvia, né? Então a gente que percebeu, que entendeu, a gente que viu como é que estava funcionando aí o nosso sistema e viu que há algumas imperfeições da parte mecânica e eles influenciam, né, neste erro do meu sistema. Esse desgaste da deterioração também vai nos levar a essa imperfeição, né? Só que é de uma forma diferente. A imperfeição ou uma quebra é diferente de um desgaste, né? Então o erro vai acontecendo aí aos poucos, devagarzinho, tá? E obviamente, né, que a gente não vai olhar para um sistema e tentar discutir aí imperfeição nesse cara, né? Então, justamente porque a gente está fazendo aí modelos matemáticos, a gente está trabalhando, né, todo o nosso sistema de controle aí matematicamente, né? Então, quando a gente trata matematicamente, essas imperfeições aqui não podem, né, acontecer, né? Então, o que a gente vai estudar, o que a gente vai observar? Justamente o erro estacionário por conta da incapacidade do sistema em seguir o sinal de entrada. Então vai estar aqui, ó. Então, ó, é esse que a gente vai observar, a incapacidade do meu sistema, né, em seguir alguns tipos, né, de sinais de entrada. Então é isso que a gente vai focar principalmente aí, tá bom? Erros devido a problemas no sistema, devido a desgaste, devido a imperfeição, isso aí está fora do nosso escopo aí, né? Então, pra gente, o que a gente vai observar? Um sistema que está ok, um sistema que está 100%, tá? Então, nesse sistema que está 100%, aí sim a gente vai observar e tentar, né, estudar aí o que ocorre com ele. Bom, eu estou dando umas pausas assim, pessoal, porque eu estou percebendo aí que o slide está demorando a entrar, né? Então eu estou fazendo umas pausas maiores aí justamente para dar tempo aí do slide entrar para vocês também, né? Então tá tendo um delayzinho aí entre o que eu estou apresentando aqui, falando, e o que está aparecendo aí para vocês. Então é um erro também, né, professor? Com certeza, né? E esse erro, ele está relacionado, no nosso caso, com às vezes, né, com a distância, às vezes com com a própria morosidade de transmissão aí do meu sistema, do meu computador, ou lá do computador do website, né? Então isso pode acontecer, mas é um erro sim para nosso estudo, sim, né? Tema de TCC, sim, professor. Ah, dá para trabalhar, viu?
ele vai aí num problema tipo próximo ao problema do eco, né? Então a gente tem o delay e a gente pode ter também o eco, que é o retorno, né, do sinal. Mas é um problema meio sem solução, né? Meio sem solução. Né? Dependendo do que a gente está olhando, não tem como modificar isso não, né? Não tem como modificar, mas dá pra gente trabalhar, dá pra gente olhar, dá pra gente observar, né? Então o TCC, ele não precisa necessariamente, por exemplo, resolver um problema. Eu acho que, puta, o TCC que dá uma resposta a um problema é um TCC super interessante, e é o que às vezes a gente foca, né? Então quando a gente mira um TCC, a gente mira um problema e quer resolver aquele problema. Então a gente está pensando em alguma coisa, tal, então a gente vai fazer o estudo para mirar esse problema, justificá-lo e dar aí uma solução ou várias soluções para aquele problema. Então normalmente esse é o gosto, né, do nosso TCC. Esse é a cereja do bolo. Mas às vezes a gente tem aqueles TCCs em que a gente vai simplesmente montar um estudo daquele problema, justamente para vislumbrar para outras pessoas como resolver esse problema, ou, putz, olha, realmente esse problema aqui não dá para resolver, não até agora, né? Não, como a gente tem montado aí nosso sistema, isso não dá para resolver. Então, podemos chegar a essa conclusão? Às vezes é uma conclusão que nós não gostamos, mas que sim, que pode ser chegada pode ser o final de um TCC aí, falar, ó, nós estudamos, e o problema até agora, pelo que a gente viu aqui, não tem muita solução não, tá? Então, mas é interessante a gente trabalhar essas coisas. E tem em mente que às vezes não, né, pode não dar muito certo, né? Chegou lá no final do TCC, a gente não tem, né, uma resposta que a gente desejava, né? Bom, mas voltando aqui, então se eu tiver um controle físico, né? Então o que é um controle físico? Controle em que o meu sistema é montável, né? Então ele existe fisicamente, né? Ele segue as leis da física. Então, por exemplo, deixa eu ver o que o amigo colocou aqui. Thiago, um tempo limitado para estudar sempre é ruim, né? Sempre atrapalha a gente para fazer esse TCC, com certeza, né? Então, mas às vezes é bom também, viu? Às vezes você tem muito tempo, você acaba deixando. Brasileiro é aquele que deixa sempre as coisas pro final, né? Então você vai deixar as coisas pro final, acaba não saindo o seu TCC, viu? Bom, então esse nosso controle físico, né? Então ele existe realmente, ele fisicamente ele ocorre, né? Então eu não posso pensar, por exemplo, aqui num controle de um sistema a nível de software, né? Então desse ponto de vista essa afirmação aí não pode ser colocada, né? Mas se o meu sistema for físico, ele vai ter dentro dele, inerente a ele, né? Vai ser uma característica dele, né? Ele apresentar algum tipo de erro estacionário, para algumas entradas aí. Então, dependendo da entrada, dependendo do tipo de entrada que eu colocar, esse cara vai apresentar, né, um tipo de erro estacionário aí. Então, isso é inerente, isso vai ocorrer realmente pro nosso sistema, tá bom?
ele pode, por exemplo, não apresentar, né? Então ele pode não apresentar esse erro estacionário para uma entrada. Então eu coloquei, por exemplo, eu coloquei lá aquela história, né? Coloquei uma entrada degrau, por exemplo, né? Coloquei uma entrada degrau. Aí para essa entrada degrau, meu sistema responde bonitinho e tal, e não tem nenhum erro, né, para ele. Só que ele pode, por exemplo, apresentar um erro estacionário, né? Ele pode apresentar um erro estacionário se eu colocar uma entrada em rampa. Então aquilo que a gente já colocou lá nos slides, né? Então eu modifiquei a entrada e nessa modificação de entrada, o que acontece? Meu sistema apresentou uma diferença lá, ele apresentou um erro aí, tá? Então, como é que eu elimino um erro desse tipo? Eu preciso analisar ele, né? Preciso pensar nele e preciso modificar a estrutura do meu sistema de controle. Então, meu sistema de controle é que tem que ser alterado, tem que ser pensado, tem que ser modificado para que ele possa, então, responder de uma forma coerente, de uma forma rápida e com erro estacionário aí nulo para, por exemplo, essa entrada em rampa. Como é que a gente sabe, né? Como é que é esse erro estacionário? Ele vai depender, esse erro estacionário vai depender da função de transferência de malha aberta, né? Então eu tenho que pegar o meu sistema, olhar qual que é a função de transferência de malha aberta desse nosso sistema e aí observar em cima dele que eu vou ter, né, o meu comportamento de erro, né? Então esse estudo, né, esse estudo do erro estacionário para um determinado sistema, ele vai ser justamente depender dessa função de transferência em malha aberta, né? Então eu vou ter que pegar o meu sistema, né, olhar lá a equação de malha aberta dele e em cima dele que a gente vai ter que, né, repensar, né, o nosso erro, né, e qual vai ser o comportamento dele. E obviamente que com esse estudo do erro, esse estudo do comportamento do sistema, a gente vai ter condições então de alterar essa estrutura do sistema aí, né? A gente vai alterar essa estrutura do sistema de forma que esse nosso amigo aí não apresente mais erro, não apresente mais essa nosso errinho aí, tá? Beleza. Então, do ponto de vista, né, erro estacionário, eu vou colocar uma classificação aí para os nossos sistemas, né? Então vou classificá-los aí e a gente vai trabalhar aí em função dessa classificação, né? Em função dessa classificação aí que a gente vai trabalhar. Então ele vai ser, obviamente, classificado de acordo com a sua capacidade, com a sua habilidade aí, né, em seguir os sinais de entrada. E quais são os sinais que a gente vai aplicar? O sinal degrau, sinal rampa, né, e o sinal de parábola, né? Então a gente vai trabalhar esses três sinais aí que são os principais aí. Então, em função dessas respostas aí, é que a gente vai classificar o nosso sistema. Ele só responde sem erro a um sistema, a uma entrada em degrau. Ixi, então ele é ruim, né? Ele responde bem degrau e rampa. Opa, ele é ruim menos. E assim por diante, né? Ele responde nos três aí, inclusive a parábola. Opa, tá melhorzinho, né? Esses valores dos erros estacionários aí
relativo a cada uma, né, a cada uma dessas entradas individuais, eles são indicadores de qualidade do nosso sistema, né? Então a gente também chama essas qualidades aí do sistema de índice de mérito. Para o meu sistema, né? Então eles têm lá o chamado índice de mérito. Então são esses os valores aí para essas entradas individuais aí que a gente tem. Bom, vamos considerar aí um sistema em malha aberta, né, com a seguinte função de transferência aí. Então tá aí, ó, o meu GDS, né, ele vai ser uma fração, né, onde no numerador, então aqui no numerador, eu tenho uma constante K, né, e vários termos aí, né, que são as variáveis aí, TA, TB, TC, que multiplicam